Começamos o programa hoje com a nossa mensagem bíblica e a mensagem está em Lucas 6, 43, 44. Vamos conferir? A nossa leitura traz este versículo. Por que não há boa árvore que dê maus frutos, nem má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto? Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Essa mensagem está em Lucas 6, 43, 44. É para a gente avaliar, pensar, né? Trabalhar com essa mensagem. Povo de casa, hoje no programa da Vera, Balcony Brasil, Calicita Fábrica de Brinquedos e ainda uma visita fantástica de um professor, escritor, nosso amigo Charles Zimmermann, que vem contar pra gente uma história linda que rendeu um livro fantástico, Travessia, em instantes no nosso programa. Neste primeiro quadro do nosso programa, nós vamos direto ao município de Pomerode. Santa Catarina vem realmente surpreendendo, gente, com total qualidade e com muita produção. Povo trabalhador. Em Pomerode, a gente foi visitar uma fábrica de brinquedos. Eu nunca estive numa fábrica de brinquedos e amei. E eu tenho algumas dicas para apresentar para você, inclusive a Josiane, que é uma das responsáveis ali pela questão da produção, de toda a direção do comercial. Ela traz para a gente algumas dicas. E hoje nós vamos conversar diretamente com a Josiane, que está lá na Calicita, e a gente vai bater um papo interessante. Querida, quero agradecer a sua participação junto ao programa da Vera. Mando um abraço aí a todos dessa fábrica sensacional de brinquedos que nós temos em Santa Catarina. E eu quero saber, Josiane, o que a Calicita separou para a gente hoje, querida? Bem, essa semana a gente preparou a nossa fábrica de massas, a Mamma Mia, que é lançamento no mercado, lançamos em abril. E ela tem várias características bem bacanas. Como a gente está em alta com a questão de fazer de conta, a questão do chefe, ela faz macarrão de verdade. Nela vem uma receita de macarrão caseiro e a mãe pode estar interagindo com a criança e brincando. Tem 5 forminhas que a criança pode colocar, pode brincar, pode interagir. Ela vem em 2 cores, vem também com alguns acessórios que acompanham a nossa fábrica de massas e tem também um organizador. Olha que bacana, Vera, ó. Organizador para depois que a criança terminar de brincar, ela poder guardar as forminhas. Olha só, e o visual é muito lindo, sem falar que o pai e a mãe vão se divertir bastante. E caso a mãe não queira, naquele dia, fazer a massa de verdade, pode também usar a massinha de modelar, que funciona perfeitamente. Josiane, a gente percebe uma diversidade fantástica de brinquedos, né? Mas pelo jeito para meninas, mas para os meninos também, é isso? Exatamente, Vera. Vem em 2 cores, vem no azul e no amarelo. É uma brincadeira pro menino e pra menina também. Bom, é sempre especial estar com vocês. Mais e mais a gente vai apresentar em outras edições do programa. Muito obrigada por essas informações e creio que no quesito educação, no quesito brinquedos educativos, tudo a ver com Calicita. Muito obrigada, Josiane. Obrigada, até. É isso, gente. Nada como circular por Calicita, essa fábrica de brinquedos localizada em Pomerode. Segue até algumas imagens para você conhecer mais e mais dessa qualificação, desse produto desenvolvido aqui e já em diversos lugares, em todo o Brasil. Vale a pena. Bom, gente, depois de visitar a fábrica Calicita, deixa eu te apresentar agora. Aliás, já tive a oportunidade de receber a visita do nosso amigo Dionísio Silva. Ele aqui é diretor de Balcony Brasil. Tudo bem, Dionísio? Tudo bem, Vera. E ele vem representar para a gente mais uma fábrica de sucesso também, com produção, fabricação aqui em Santa Catarina. Que maravilha de ver isso, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Vera. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Balcony. E orgulhosos, né, porque a Balcony recentemente recebeu um certificado importantíssimo, certificado de qualidade, do conceituado Instituto Falcão Bauer. Esse instituto ele faz análise de resistência em materiais. E todas as empresas que
comercializam equipamentos, máquinas, mandam seus produtos para lá para que o produto seja submetido aos testes, né? E que testes, né? Então a Balcony, como a gente mexe com envidraçamento, nós já projetamos o nosso produto dentro das normas da ABNT, que hoje em dia é super importante isso aí. Você está apresentando um produto que está dentro dessas normas, né? Mas não contente com isso, nós quisemos colocar o nosso produto à prova, para que nós tivéssemos a certeza que ele pode ser apresentado com qualidade. E submetemos aos testes lá do Instituto Falcon Bauer, e eles não brincam, eles põem o produto a rigorosos testes que simulam pressão de vento, de água, e no último estágio do teste, é como se o equipamento estivesse instalado no 30º andar de um edifício. Imagina, 30º andar de um edifício. Então, e aí a pressão é enorme, tanto de vento quanto de água, e o produto resistiu bravamente. Maresia também, né? Água salgada vocês fizeram, até contando com o litoral catarinense e do Brasil inteiro, né? Existe uma câmera que eles põem sobre unidade salina, para ver justamente se os componentes resistem. Vão resistir. E olha... Nós tivemos sucesso absoluto. Única empresa que teve sucesso absoluto, não foi? Exato. Única, tá? Hoje, com toda essa condição de segurança, condição de qualidade, Balcony Brasil. E é uma fábrica, uma empresa de Santa Catarina e hoje já sendo procurado por... não só pelo litoral brasileiro, mas também por todas as regiões, porque hoje cada vez mais as pessoas estão fechando as sacadas, tem a condição dentro de casa ou em empresas com a questão do envidraçamento também, que é muito interessante, né? Porque hoje o território nacional, hoje a Balcony está presente em todo o território nacional. Olha isso. Então, lá no Nordeste, por exemplo, o pessoal quer fechar os seus ambientes para climatizar. Cada um tem um motivo, né? Aqui também, tanto para evitar a entrada de sujeira, chuva e tal, mas para também manter o ambiente mais reservado, né? Reservado e resistente ao frio também, aqui isso. na nossa região, né? Agora está começando a esfriar. Ui, tá gelado. Então, o que acontece? E aqui na região, o pessoal ainda quer ampliar a área da sala, né? Então, fecha a varanda e amplia a sala. Perfeito. Então consegue levar os móveis mais para fora onde está a varanda hoje e amplia a sua metragem interna. Sempre que o nosso amigo Dionísio visita a gente ele traz aí alguns, né? Não tem como ficar longe do envidraçamento. E ele vai fazer uma demonstração, inclusive para a gente ver a questão do ajuste, a questão da qualidade. Podemos? Sim. O que você quer apresentar primeiro? Olha, Vera, eu queria mostrar um detalhezinho sobre a qualidade do nosso produto. Não foi à toa que nós passamos nesse teste do Falcon Bauer, né? Tá. Porque o nosso sistema, ele foi projetado dentro das normas da ABNT, conforme eu já tinha adiantado. Eu queria só te mostrar aqui o diferencial do nosso produto. Os rodízios, eles são com rolamento interno, blindado para que não entre sujeira. Além do rolamento interno, é exclusivo esse sistema de amortecimento. Então, quando o produto está em movimento, os painéis estão em movimento, como depois eu vou mostrar aqui, o movimento fica muito mais suave, silencioso, e não tem hoje a dificuldade que outras marcas apresentam de o produto ficar pesado, os painéis ficarem pesados. Outro detalhezinho que nós fizemos, que é a exclusividade Balcony, é em relação ao trilho. O nosso trilho, ele tem esse componente de borracha, que foi projetado exclusivamente para o nosso trilho, para que quando o rodízio passe por dentro dele, essa borracha ocupa o lugar que a sujeira ocupa. Maresia, poeira, umidade. Então, como a borracha vai estar aqui, não entra a sujeira ali e o movimento do painel fica muito mais suave. O que eu percebo também é a questão do acabamento, né? Vocês priorizaram muito essa condição do acabamento, né? Foram 13 anos, né, trabalhando já com esse produto, e aí nós resolvemos desenvolver já um produto inovador, muito mais avançado, né, em tecnologia. Maravilha. Então, e não podia deixar o acabamento de fora. Então, quando os painéis estão abertos, a gente tem esse acabamento plástico nos perfis de alumínio para que não fique assim, ó, como... A maioria que a gente vê no mercado. É perigoso, machuca, as crianças podem passar ali na varanda e raspar aqui, é perigoso. Então, desenvolvemos esse acabamento que é exclusivo para o nosso trilho. Certo. Então, de uma forma que protege, a pessoa pode passar ali do lado e não vai machucar. Mais alguma dica ainda para hoje? Eu só queria mostrar aqui em relação à abertura. Vamos lá. A facilidade que as donas de casa têm em relação à limpeza, né?
Então, se o painel está totalmente fechado, a varanda está protegida. Mas no momento que a pessoa abre, ela vai poder puxar os painéis e fazer a limpeza de dentro da própria sacada. Então ela vai poder limpar o vidro por aqui, e não vai precisar mais se pendurar para lá de fora, colocar aquele rodo. Ficar né? pendurada, gente, chega a dar um frio na perigosamente. perna quando eu vejo alguém pendurado. Lá em casa, então, eu falo, pelo amor de Deus, não me faça esse horror. Colocar capacete e tudo Ai, mais. é um perigo mesmo. E nós Assim temos facilita, aqui, né? E quando os painéis estão abertos, aí a gente tem esse sistema exclusivo de régua aqui embaixo, que vai até a última folha e prende, Certo. para que daí o vento pode bater e não Maravilha. tenha Maravilha. como o painel fechar sozinho, né? Então foram tecnologias que a gente foi desenvolvendo para facilitar a vida do usuário e para que ele pudesse estar vivendo confortavelmente com um produto de qualidade. E a notícia boa qual que é, Vera? Qual é? Conta pra gente. A gente desenvolveu tudo isso e nem por isso precisa pagar mais. Isso aqui é o melhor, hein? Aí sim, né? Do jeitinho que a gente gosta, né? Exato. Quando a gente conseguiu fazer com que esse produto chegasse a um preço final muito interessante Certo. para o consumidor, porque nós não temos Parcelado, né? E facilidades, né? Eu sei que vocês são parceiros mesmo. não, as condições comerciais são normais, Excelentes, né? Mas o preço final ficou interessante, porque nós não temos que pagar royalty para o dono de franquia. Ai, que Porque maravilha. é uma franquia própria. Pronto. Então, o preço final chega muito melhor e um produto de primeira linha, né? Um produto Bom, top. tá aí, gente. Dionísio Silva, hoje participando do programa. Ele que é o diretor Balcony Brasil. Bom lembrar que nós temos um showroom em Balneário Camboriú, na rua 906, número 160. 160. Lá nós temos uma maquete igual a essa, em tamanho natural. Não, é Como se fosse perfeito. uma sacada mesmo. Vale a pena você fazer uma visita. E o telefone de contato é o 47 3366 4326. Só estou pedindo tua ajuda porque eu estou sem óculos. 3366 4326. É fantástico. Eu já vi instalado, inclusive, na minha família. Todo mundo procura Balcony Brasil. Já fiz test drive. Esses dias eu fui até visitar este espaço aqui na casa do meu irmão. Fechou toda a sacada com ele. Eu estava lá numa comemoração e fui obrigada. Desculpe a hora, umas 10h30 da noite, 11 horas, mas eu achei tão lindo e meu irmão tão feliz que eu falei, tá vendo? Nada como qualidade. Porque eu também tenho na minha sacada, mas eu vou te dizer, passa um sufoco, já é um processo mais antigo, já é uma coisa de 8, 10 anos que eu tenho instalado. Precisamos hablar. Grandes construtoras buscando, pequenas construtoras, residência, comércio, todo mundo. É para todos os bolsos, com muita qualidade, empresa de Santa Catarina, produzido aqui com muita qualidade para todo o país. Obrigada pela visita, sucesso e até a próxima, viu? Obrigado. Ai, gente, como eu fico orgulhosa, né? Hoje, até agora eu falei de Qualicita, essa fábrica de brinquedos fantástica, agora Balcony Brasil, essa fábrica maravilhosa de envidraçamentos. Ufa, bom morar aqui, né, em Santa Catarina. Tempo do break, a gente volta já. Olha, gente, recentemente eu vendo um vídeo, um material de Fernando Gabeira, eu me deparo com Charles Zimmermann, professor e escritor nascido em Santa Catarina. Falei, como assim que eu não conheço o Charles? E agora eu estou tendo o prazer de conhecer. Você vai entender por que eu fiquei assim com muita vontade de trazer o Charles Zimmermann ao nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vera. Foi uma matéria linda, realizada ali na região de Massaranduba. E Jaraguá do Sul. E Jaraguá do Sul. Massaranduba é vizinho, né? É vizinho, é o município vizinho. Massaranduba fica entre Jaraguá e Blumenau. Ali naquele espaço, muita natureza, muito arrozal, é isso mesmo? É, exatamente. E foi que eu vi no vídeo, tá, gente? Olha só. São imagens que tem naquela região que lembram muito a própria Ásia em Nossa. si. Que lugar que eu pedalei, né? Tá, Vera, então você gostou porque ele estava lá em Massaranduba e Jaraguá. Não, gente, ele simplesmente pedalou, é que aquela região a gente tem que destacar porque realmente é muito lindo. Você imagina ficar 747 dias pedalando, 747 dias. Você praticamente deu a volta ao mundo de bicicleta, me conta. Sim, foi uma volta ao mundo, literalmente, no sentido... a gente fala volta ao mundo, algo mais romântico, a volta ao mundo, aspas, né, gente? Tá. Mas esses 747 dias surgiu, que é o nome até do modelo de avião da Boeing, né, que está ligado à viagem em si, surgiu no final, quando está fazendo esses relatos, porque basicamente... o que relata que está nesse livro são diários, manuscritos que eu fazia enquanto eu viajava, né? Ele decidiu sair de bicicleta. Aliás, uma bicicleta
simples. Mas pelo visto resistente, né? Para aguentar a pegada. E você montou uma casa nessa bicicleta, é isso? Isso foi desse jeitinho que ela está aqui, que a gente vai mostrando pro pessoal? Quando as pessoas comentam assim, que você vai sair, se comentava na época dos meus planejamentos, dos meus planos, que eu ia sair pelo mundo de bicicleta, as pessoas comentavam, mas que bicicleta que vai ser essa, né? E foi com a bicicleta bicicleta simples Uma em das si. que a gente pedia Tanto muito é no que Natal. ela voltou Verdade. e apenas o quadro. O que acontece? O quadro que é o mesmo que foi viajar. O que acontece com a bicicleta? Ela vai se adaptando aos poucos, né? Então, eu confesso que eu mesmo pedalando, também fui me adaptando aos poucos. E acontece desde cilindro, guidão, de pneu, e essas bolsas do lado que se chama de alforge, aí seria minha casa, que a gente tinha comentado, né? Tudo que eu levava é aí. Então, ou seja, aí durante 747 dias, essa é minha casa em si. Você é professor do quê, Charles? Eu sou graduado em Relações Internacionais e Comércio Exterior. Bom. E nessa área que eu leciono. Bom, e aí ele decidiu fazer uma viagem, fez uma travessia que resultou então num livro, Travessia, 747 dias de bicicleta pelo mundo. E você saiu daqui do Brasil, você saiu de onde? Essa viagem eu quis fazer na questão da programação, sempre voltando para casa, ou seja, o ponto mais longe, né? Eu comecei essa viagem na Nova Zelândia, que é o ponto mais longe. Então eu desmontei, levou ela desmontadinha. E de lá foi vindo, digamos, da Nova Zelândia, passando pela Ásia, Indonésia, Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia, China, pela Índia, depois o Oriente Médio, o leste da Europa, e da Alemanha, na Europa Central, tomei um voo para Costa Rica, o Panamá, e aí Panamá para Colômbia não tem estrada, voltou num avião a bicicleta, e da Colômbia, descendo Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, pedalei bem pouco na Argentina, depois no Uruguai, voltando para casa, passando aqui por Balneário Camboriú, inclusive, de bicicleta. Essa foi a ideia. Preparação, me conta da preparação. Você já andava bastante de bicicleta? Como é que foi essa preparação? Porque eu quero saber, porque não é assim, né, gente? Sai dando uma voltinha, vai de Balneário Itajaí, por exemplo, chega lá, as perninhas já não aguentam mais. A ideia da bicicleta em si, ela não surgiu num clique e vou pedalar por aí afora de bicicleta. Ela surgiu aos poucos. E como é que foi isso aos poucos? Como? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fiz uma viagem de 1 ano de mochila pela Ásia. E daquela viagem, depois fiquei mais 1 ano de mochila pela África também e produzi livros dessas viagens, relatando aquelas viagens também. Esse é o meu 4º livro. Beleza, e daquelas viagens, né? eu notava assim que o que era o interessante, às vezes vamos supor, eu pegava um ônibus de Balneário Camboriú a Florianópolis e dava a impressão que quando eu chegava em Florianópolis, eu ficava pensando naquela praia, naquele lugar da janela do ônibus. E eu começava a dar-me conta aos poucos que o segredo da viagem não estava no final, na chegada, estava no deslocamento como um todo. E essa ideia da bicicleta foi se acumulando basicamente através disso, né? O próprio slogan dessa viagem se chama Viajando na Velocidade das Pessoas. O que é a velocidade das pessoas? O que eu quis com essa bicicleta em si? A velocidade das pessoas consiste, no meu ponto de vista, que você cumprimenta as pessoas, elas se cumprimentam, você sente o cheiro, o aroma, né? Porque até mesmo na beira do mar, cada mar em si tem o seu cheiro, cada cidade tem o seu cheiro, o calor, o que é um frio. Então é isso que eu queria basicamente sentir. Então você viver, presenciar o momento das pessoas em si, essa foi a ideia, né? E foi isso que eu relatei no livro. O livro, a forma de relato desse livro, chamado Travessia, basicamente são a história das pessoas que eu encontrei pelo caminho e as minhas experiências como sentimental. Como é que você se sente? Teve solidão? Claro que teve solidão, né? E como é que passou Teve esse medo? momento? Teve medo. Teve fome? Exato, sim, com certeza. Mas o medo urbano, da violência urbana que nós temos, esse medo eu não tive. Eu nunca tive a sensação que alguém iria te prejudicar. Exato. Quando nós viajamos, acontece isso, né? Isso é muito comum, porque a gente vive num país de diferenças sociais tremendas. Mundo, né? Eu nunca tive a sensação, a impressão de alguém queria me roubar, fazer o mal. Assim. Vinha muitas pessoas a mim. Quando eu viajava sozinho, vinha muitas pessoas a mim. E sempre para o bem. Sempre, maravilha! Bom saber. Sempre para o bem. Os 747 dias em si foi que você
pedalou, mas o total da viagem foi ou não? Foi o total da viagem, me conta. Foi o total da viagem. 746 foi, 7 dias foi o total da viagem. O que acontece? Desses 747 dias, eu confesso assim, vamos por a média por semana, de 4 dias, eu pedalei 4 dias e 3 não. Eu me considero um ciclo lento, se essa é a ideia, né? Mas Como eu comentei, digamos. Como pedalou, né? Foram 32 mil quilômetros nesses 747 dias. Deu uma média de 300 quilômetros por semana. Puxa vida. Mas para quem tem esse hábito, quem já tem o hábito de pedalar muito, as pessoas que pedalam muito aqui, fazem 2, 3 dias. Mas a minha ideia em si é viver, presenciar, né? Bom, só de você ter feito comércio exterior, já se percebe que você é uma pessoa apaixonada pelo mundo. Ah, sim. Compreende muito, gosta dessa questão, ainda mais agora com a globalização e tal. Mas a gente vê também que não é brincadeira uma viagem dessa, né? E primeiro, por mais que seja de bicicleta, você teve um custo. Sim. Você teve um custo. Você dormia em pousadas, em hospedarias, você, né? Você tinha toda a questão da tua alimentação. Não é brincadeira, hein? Pode-se dizer que é um aventureiro, mas que você teve que se preparar não só fisicamente, como de todos os sentidos, porque nesse período você também não trabalhou. Ou você teve algum apoio? O que é esse apoio? Respondendo de trás para frente do teu questionamento. Esse apoio, na verdade, o que é? As pessoas que compram meus livros em si, eu falo muito às vezes em empresas, universidades, né? E trouxe esse apoio. Exatamente. Já são 4 livros, então. Esse foi o último? Esse é o último, esse que eu estou divulgando agora. Né? Foi lançado agora esse ano, Travessia. Pretende fazer outra? Outra viagem pretendo, sim. Bicicleta também? Tem essa ideia, tem ideias e como eu comentei a você desse meu interesse pelo mundo, sim, eu tenho interesse assim, ensandecido das coisas, como é que acontece o mundo, né? Que bom. Até porque eu leciono nessa área. Gente, tem que ser uma preparação. Eu vou falar uma coisa, né, mas que eu ia falar não vá de balão, né? Porque a gente sabe que, mas como tem que se cuidar, né? Como tem que ter uma preparação, seja o tipo. Bom, uma viagem normal aérea a gente já tem que preparar, né? Já tem que saber. Uma viagem normal de carro, a gente tem que ter uma preparação para tudo, né? Você imagina assim, nesse quesito, aventura associado a trabalho, porque você nesse contexto faz também os livros, desenvolve, né? Tudo isso. E divide com a gente. E daqui, de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, da região de Massaranduba, onde nós temos, então, o Charles Zimmermann. E já pensa em outra, não? Não sei. A próxima viagem eu tenho planos. Eu tenho uma paixão pela Ásia. 70% do que desse livro que relata é a própria Ásia. Eu pretendo pedalar, começar a próxima viagem no Japão. Vai pedalando mesmo? Vou ir lá, eu pedalo por um período no Japão, né? É que no Japão, digamos, no interior, você tem que acontece? Eu sempre estudo um pouco das línguas também daquele país, né? Tem de tudo. Esse livro tem são 310 páginas, sendo 48 páginas com imagens, né? São imagens relatadas. Nossa, quanta coisa você viu, hein? Quanta coisa. Pretendo agora no segundo semestre fazer exposição de fotografias pelo estado, assim, em shopping, né? Expondo a bicicleta com a barraca, que é parte desses dias eu acampei, né? Tá. Hoje você veio de? Hoje, até você veio de bike de Jaraguá? Hoje não. Hoje não, mas você trouxe a bike pra gente. Claro, com certeza, né? Que show! O que você carrega ali? É uma barraca? O que é? Bom, essa parte, ela tá suja ainda, assim como... Chegou da exatamente, viagem. Eu não quis nem lavar, né? Tá certo. Então, nessa parte amarela, o que carrega aí? Então, são um saco de dormir, a barraca, algo que eu podia cozinhar. Esses 2 sacolas maiores se chamam alforge, atrás é parte de roupa, né? E na frente mais a parte de documentação, algum alimento que eu consumi naquele momento. Atrás os alimentos, digamos, arroz, eu levava alguma coisa para cozinhar, algo assim, por exemplo. Você fazia isso no meio do caminho também? Cozinhava? Também, às vezes sim. Poxa, dormia a maioria das vezes então nos teus sacos de dormir? Às vezes sim, às vezes, então, porque, como eu te comentei, assim, as pessoas são muito hospitaleiras, né, uma situação dessa, uma viagem dessa, e por muitas vezes se encontravam num posto de gasolina em algum lugar e convidavam, vai lá em casa, você fica lá, então é uma coisa, a hospitalidade é muito interessante. Então, essa história dessas pessoas que eu relato aí. Travessia, um super livro escrito e vivenciado por Charles Zimmermann, 747 dias de bicicleta pelo mundo, ele é daqui,
de Santa Catarina. Ô Vera, que tanto você fala em Santa Catarina? Não, gente, na verdade eu sou paranaense, tá? Eu sou de Curitiba, natural. Mas amo Santa Catarina e acho que... E esse programa tem por objetivo mostrar como a gente tem potencial. E tem gente aventureira, corajosa também aqui. Com seu 4º livro, então, pensando já num próximo, você já encontra os livros aí pelas livrarias do Estado, Sim, do esse Brasil? livro está nas livrarias do Estado, todo o Estado de Santa Catarina, Tá. Estado do Paraná também. E quem quiser conversar com você, conhecer mais sobre essa tua história, saber dos outros livros, tem algum site, algum endereço eletrônico à disposição? Tem a fanpage e tudo mais, e toda semana tem algum evento que eu estou fazendo, né? É? Justamente agora 19 tem um evento aqui em Camboriú, Que bom. em Curitiba no dia 26. Olha que beleza. Em Florianópolis dia 30. Tá famoso. É. Nosso professor só não está Divulgando. lecionando, então. Nas sextas-feiras de divulgação, não. Tá certo. Sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Puxa, muito legal a tua história. Povo de casa, o programa eu vou ficando por aqui hoje, porque a gente estourou a boca do balão. Obrigada pela companhia, fica com Deus e até uma próxima oportunidade.